Favor do seu servo. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, amém? 1 de Pedro, é o capítulo 5, pega aí a sua palavra de Deus. Aqui vai ser a nossa mensagem. 1 de Pedro, é o capítulo 5. Queria que você pegasse aí na sua Bíblia, no nome de Jesus. Isso. Primeira carta de Pedro está bem no final da Bíblia. 1 de Pedro, é o capítulo 5. Achou aí? Eu vou ler com vocês o versículo 8 e 9. Eu vou ler primeiro o versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há muita coisa nesse texto. Eu vou ler o 8, depois eu vou para o 9. Primeiro que, quando nós olhamos a Bíblia diz assim: sede sóbrios. A sobriedade aqui, irmão, você pega às vezes uma pessoa sobre o efeito, sei lá, do álcool, às vezes até condição de remédios, às vezes ela perde o controle, às vezes até das suas funções. Então, ser sóbrio aqui é condição de você estar no controle, é condição de você estar no domínio de todas as coisas, e principalmente do lugar aonde Satanás ele age. Aonde Satanás ele age. É você ter ali as rédeas, é você ter ali o domínio. Por isso a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai. A palavra aqui, ela quer dizer que você precisa ter um cuidado. Você precisa estar ali vigilante. Você pega uma pessoa que trabalha como vigia, por exemplo, ela precisa, a todo tempo, ela precisa estar atenta. Ela precisa ter esse cuidado. A Bíblia diz que eu preciso ter esse controle e eu preciso vigiar. Eu preciso estar atento por tudo aquilo que vem cercando a minha vida. Pode ser numa condição física, mas pode ser algo muito mais profundo que a gente vai entender. Quando Jesus vai a Pedro, ele fala algo para Pedro que Pedro não havia nem percebido. Ele diz assim: Pedro, Satanás me pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por vós. Ou seja, Pedro, ele não tinha a menor percepção, não conseguiu enxergar aquilo que estava cercando a vida dele. A Bíblia diz que eu preciso ter o controle, eu preciso estar ali no controle. A palavra de Deus diz que eu preciso vigiar, estar vigilante, ter esse cuidado. Mas diz mais, por quê? Porque o diabo. A palavra diabo, ela vem do grego e quer dizer acusador. Ou seja, acusador é aquele que vai te imputar alguma coisa. Que vai imputar a você alguma coisa. Você pega numa condição aí de um tribunal, tem ali a defesa e tem a acusação. Veja que Satanás, ele é acusador, irmãos. Ele nos acusa de dia e de noite. Isso se coloca numa condição de um lugar. Ele vai trabalhando dessa maneira, nos acusando, seja em relação a Deus, seja em relação, muitas vezes, à vida que você está tendo com Deus, seja aquilo que você não está fazendo para com o Senhor, ou muitas vezes aquilo que você nem fez. Quantos no coração se sentem culpados de situações que nem fizeram? Então a Bíblia diz que eu preciso ser sóbrio, eu preciso vigiar, porque o acusador, que é Satanás, ele vem sobre a minha vida. Só que a palavra, ela pode ser colocada como caluniador. Ou seja, Satanás, ele é caluniador. O que é isso? É aquilo que vai difamar uma pessoa. É uma mentira que se conta. Por isso que eu preciso ter esse controle. Eu preciso estar vigilante,
Porque Satanás, ele sendo um acusador e sendo um caluniador, ele vem de forma constante sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento agora complicado, muitas pessoas perecendo, muitas pessoas morrendo, delicado. Mas quantas vezes você que está me ouvindo, você sentiu sintomas que não era a condição da Covid, por exemplo, mas você achou que você estava? Sei lá, você sentiu uma falta de ar, por exemplo, e muitas vezes ali, alguns dias depois, aquilo ali passou. Muitos vivenciaram, já conversei com muitas pessoas, muitas vezes uma condição que muitos poderiam colocar psicológica, mas eu não creio que Satanás se aproveita dessa situação. Sei lá, eu estava conversando com pessoas que sentiram que como se tivesse com febre. E aí pegava ali o termômetro para aferir a temperatura, tirar a temperatura, nada, estava a temperatura normal do corpo, 35 ponto alguma coisa, depende um pouquinho mais. Então sim, eu preciso observar que eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ser vigilante, porque Satanás, ele é acusador, ele nos acusa de dia e de noite, e ele é caluniador. É como se ele inventasse mentiras, seja a respeito de tudo. Ele vem no coração, você está doente. Ele vem no coração, Deus não ama você. Ele vem no coração, Deus não olha para você. Deus se esqueceu de você. Por isso que a Bíblia, ela me mostra que eu preciso ter o controle. Eu não posso perder as rédeas. Eu não posso cair nessa história, nessa ladainha, nessa mentira do diabo. Já viu uma expressão, o conto do vigário? Eu não posso. Eu não posso sair daquilo que a Bíblia declara. E eu não posso menosprezar essa ação do inferno, mesmo Jesus o tendo vencido. Porque quantas são as pessoas que se colocam como presa, que se colocam como presa diante dele? Aí diz mais: o vosso adversário, o diabo no caso, o acusador, caluniador, o vosso adversário, anda bramando como um leão. Eu não sei se você vai lembrar, na quarta-feira, nós vimos no Salmos 34, se você lembrar que a Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor, Salmos 34, eles estão ao nosso redor. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Só que a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. É como se os anjos eles estivessem aqui e Satanás aqui, e nós estivéssemos aqui. Ou seja, entre Satanás e nós há os anjos de Deus. Por isso que a Bíblia ela me diz que eu não posso dar lugar, que eu não posso dar espaço, que eu não posso permitir que Satanás possa alcançar. Mas olha que coisa, eu vou voltar no versículo 8. Sede sóbrio, sobriedade é esse controle, vigiai, ou seja, tenha esse cuidado, seja vigilante, porque o diabo, acusador, caluniador, vosso adversário, vai fazer oposição, vai ser contra a sua fé, a sua caminhada com Deus, anda em derredor, ou seja, ele não está junto de você, ele está ao derredor. A graça de Deus, a obra de Jesus fez isso. Ele não pode tocar na vida daquele que caminha na presença de Deus se ele não permitir, por isso não dê lugar, não dê espaço ao diabo. Aí diz mais, bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como se fosse um leão. Quando você pega numa selva, por exemplo, que ali não tem muita incidência de barulho, só dos animais em si, alguns dizem que o rugido de um leão, ele vai a quilômetros. Eu não vou rugir aqui para não passar vergonha, mas o rugido de um leão, ele vai a quilômetros. Ou seja, Satanás, ele faz barulho, irmãos. Satanás, ele faz barulho. Ele quer intimidar. E se nós estivéssemos, sei lá, num safari, por exemplo,
aquele rugido nos intimidaria. Por isso a Bíblia diz que Satanás, ele está bramando, ele está rugindo como se fosse um leão, como se ele tivesse a força do leão, como se ele tivesse esse poder sobre a vida daquele que anda na presença de Deus. Mas quantas vezes nós estamos guardados pelo Senhor e dentro do nosso coração ainda nós estamos temendo o rugido, entre aspas, desse falso leão. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Por isso, olha que coisa, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo, ele quer, como um leão, se você pega um leão, por exemplo, ele quer conquistar um território. Então, para que ele possa conquistar aquele território, ele vai ter que vencer aquela pessoa. Perdão, ele vai ter que vencer o leão dominante ali, vamos dizer. Da mesma forma, para que o diabo ele possa agir na nossa vida, ele tem que nos vencer. E ele tem que tomar o território que já pertence a Jesus, que já pertence ao Senhor, que já é do Senhor, que o venceu. Mas hoje Jesus deu à igreja essa condição de resistir ao diabo. E o que é resistir a Satanás aqui? É resistir a um pensamento que vem, é resistir ao medo que vem, a resistir a um desejo que vem. Eu digo para você que eu tive dias aqui, teve um dia que eu atendi uma pessoa da rua. E ele chegou aqui na igreja pingando, irmãos, pingando, estava todo suado. E eu perguntei para ele assim, o que você tem, amigo? Ele falou assim, não, eu estou com febre. Eu falei, tudo bem, mas o que você tem? Ah, estou com febre, estou com falta de ar e estou tossindo. Eu falei, pronto. Aí eu fiz uma oração por ele e mandei ele embora. Algum tempo depois, eu comecei a sentir alguns sintomas, que eu falei, no meu coração, no meu pensamento veio, falei, Satanás, aqui não. Ou seja, é o diabo tentando alcançar o meu território. É esse acusador, é esse caluniador. E muitas vezes faz lembrar assim, olha, tá vendo? Você teve contato com aquela pessoa. Mas eu estava de máscara, tudo, com todo cuidado. Mas quantas vezes ele vem batendo a porta? Ele vem rugindo, irmãos. Muitas vezes isso pode estar acontecendo contigo em muitas áreas da sua vida. É um pensamento que está vindo. Que as coisas, elas não vão dar certo na sua vida. Que depois dessa situação aí, você não vai conseguir voltar ao que você era, não. Você vai ser melhor ainda. Nós temos que permanecer em Cristo. Nós temos que continuar diante de Deus. Porque o diabo, ele não vai deixar de bramar. Mas será que você vai permitir que Satanás, ele tome o seu território? Ele ocupe aquilo que é seu, aquilo que Jesus conquistou para você e deu nas suas mãos para que você possa cuidar? Por isso que Deus, ele me dá a condição de resistir ao diabo. Por isso que Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Resista a um pensamento, resista a um ataque do inferno. Resista a uma ação, um rugido de Satanás, que vem sobre a sua vida, que se coloca sobre você. Você precisa aprender a manter o seu território guarnecido ali. Por isso, ele quer tomar esse território. Mas você pode dizer assim, pastor, que território é esse? Que o diabo ele quer tomar. Se você pegar a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Pega aí, Efésios capítulo 4. Efésios, é o capítulo 4. Por gentileza. Efésios capítulo 4. No versículo 26, no versículo 27, diz assim, irai-vos e não pequeis. Eu gosto muito desse texto, porque primeiro ele diz irai-vos, ou seja, a ira pode até vir ao coração, uma condição interna. Mas não deixe essa condição sair para fora.
Não permita que essa ira possa fazer você pecar. Aí diz mais: e não se põe o sol sobre a vossa ira. Ainda que a sua ira possa ter gerado uma circunstância, você precisa consertar essa situação. Não permita que o sol se ponha. Aí diz mais: e não deis lugar ao diabo. Ou seja, não permita que Satanás ele tome o seu território. Ele ocupe o seu território. Não deis lugar. Pega aí Provérbios, capítulo 4, verso 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobretudo, tem tradução que diz acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem tradução que diz: dele depende a sua vida. Sobretudo, guarda o seu coração. O que é coração? A palavra coração aqui, ela quer dizer os seus pensamentos. Ela quer dizer a sua mente. Esse é o lugar que o diabo quer tomar. Ele quer ser senhor do seu coração. Por isso ele vai rugindo. Muitas coisas. Quantas vezes você vê uma pessoa que às vezes ela não está firme. E às vezes, sei lá, ela precisa do ok de outra pessoa para que ela se sinta bem. Ela não é segura de si. Ela não tem aquela certeza. Sei lá, ela vai fazer alguma coisa, aí vem no coração algo: olha, você não vai conseguir. Não, eu vou, porque a palavra de Deus diz que eu posso. Eu vou conseguir porque a Bíblia diz que eu posso. Então, eu quero que você observe isso. O território que Satanás ele quer tomar é o seu coração. Esse é o lugar que ele quer tomar. E se ele domina o seu coração, ele vai conduzir toda a sua vida. Ele vai dirigir toda a sua vida. E você pode verificar, seja nas questões espirituais, seja nas questões em relação com pessoas, seja numa condição sentimental. A pessoa ela não consegue bem em nenhuma área da sua vida. Ela não consegue ver essa alegria de Cristo, de Deus sobre ela. Viver uma liberdade. Às vezes ela não se sente amada por Jesus. Ela não se sente querida pelo Senhor. Você já teve uma sensação de estar num lugar e não se sentir querido, não se sentir abraçado? Às vezes você se sente mal. É isso que o diabo quer nos fazer em relação a Deus. Mas nunca se esqueça do que nós vimos, que o diabo é acusador. Ele vai te imputar algo que você não fez. Ele vai acusar você de algo que você não fez. Mas ele também é caluniador. Ele vai te difamar. Ele vai mentir ao seu respeito. E quantas vezes nós acreditamos na mentira do diabo e deixamos de crer no que Deus declara? Irmãos, por isso, volta os seus olhos para aquilo que a Bíblia diz. Volta os seus olhos para aquilo que a palavra de Deus declara. Porque no final do versículo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas olha o que diz o versículo 9: ao qual resistir firmes na fé. Então a Bíblia, ela me dá todas as condições de resistir. Não importa o que está sobrevindo sobre a sua vida. Não importa a circunstância que você possa estar passando. Olha, presta atenção, você pode. Não sou eu que estou dizendo. Não é uma palavra, uma condição positiva, não. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que você pode resistir ao diabo.
Você pode resistir a um pensamento, a um desejo, a uma sensação de morte, de angústia, de desespero. Não permita que o inferno tome o território a qual o Senhor conquistou e Ele te deu. É você que tem que guardar. É você que tem que expulsar os inimigos. É você que tem que permanecer firme. Por isso, a qual resistir, e eu creio que isso aqui são todos os dias. Eu resisto hoje, amanhã ele volta de novo, eu resisto de novo, amanhã ele volta de novo, eu resisto de novo. Essa é uma condição do Senhor. A Bíblia diz, 1 Coríntios, que não veio sobre vós, 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que diante da tentação vos dará o escape. Ou seja, tudo aquilo que sobrevém sobre mim é uma condição humana. Ela nunca está numa condição que eu não consiga suportar. Por mais difícil que seja, por mais forte que pareça, não, você pode. Em Deus você pode. Em Jesus você tem essa condição. Por isso não veio sobre vós. Entenda a tentação aqui, todas as batalhas que cercam a nossa vida. Tudo aquilo que nos envolve. Tudo aquilo que nos cerca. Pode ser uma doença, sim, pode ser uma batalha na vida financeira, pode ser uma questão emocional, pode ser algo que está combatendo sobre a tua vida, querendo levar você a um caminho que não é um caminho que Deus tem preparado. Você pode resistir, o Senhor te deu. Por isso ele diz, 1 de Pedro 5,9, a qual resista, não se dobre, não permita que ele tome lugar no seu coração, porque se ele entrar, ele vai destruir. Por isso que no finalzinho do versículo 8, buscando a quem possa tragar. O leão ele não vem para brincar. Quando ele vem para destruir. Mas mesmo ele sendo essa analogia que a Bíblia faz, numa condição de força, que sagacidade, nós temos condições de resistir. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, abrisse em primeira carta de João. Você está em Pedro aí? Pedro, João. Vamos lá, a sua direita na Bíblia. 1 de João, é o capítulo 5. Presta atenção, irmãos, essa mensagem aqui é tremenda. 1 de João, é o capítulo 5. O versículo que eu vou ler com vocês é o versículo 19. 1 de João 5,19. Amém? Diz, sabendo que somos de Deus. Eu sou de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou de Deus. Eu não sou das trevas, eu não sou desse mundo, eu não sou do pecado, não, eu sou de Deus. E que todo o mundo está no maligno. Jaz no maligno. Sobre a influência do diabo, sobre a ação de Satanás. Por isso que quando nós viemos a Cristo, nós saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. Olha que coisa linda que Jesus fez por você. Ele te tirou do reino, do domínio das trevas e te trouxe para o reino da luz. Mas da mesma forma, Satanás ele não está satisfeito com isso. Então ele nos quer de volta. Então ele vai querer tomar esse território de volta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eu posso resistir ele. Aí você pega a sua Bíblia, 1 de João, capítulo 4, versículo 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Olha o que a Bíblia ela vai afirmar de novo. Diz, filhinhos, sois de Deus. Pelo fato de nós sermos de Deus, cremos na obra do Calvário e já tendes o vencido. Porque maior é o que está em vós
maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, ainda que Satanás esteja nesse mundo, o mundo jaz, habita, roubando, matando, destruindo, nós somos desse mundo, vivemos aqui, mas não pertencemos a ele. Por isso que nós somos de Deus. E nós vencemos. Por quê? Porque a presença de Deus, do Espírito de Deus, habita na nossa vida. E Ele, pela presença do Senhor, nos dá essa condição de resistir à presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A palavra de Deus, que a cada dia ela vai sendo enxertada no seu coração. Olha que coisa. Filhinhos, sois de Deus, já tendes o vencido, porque maior do que, pastor? Maior do que tudo, irmãos. Maior do que qualquer doença, maior do que qualquer afronta, maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer depressão, maior do que qualquer síndrome do pânico, maior do que qualquer enfermidade. Está em vós do que está no mundo. Então, uma comparação, vamos dizer assim, que a Bíblia faz. O Senhor é maior em força. O nome de Jesus é maior. Por isso que Filipenses diz que todo joelho se dobra perante o nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que você está temendo? Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ainda que haja uma ação maligna e tentando destruir, permaneça na presença de Deus, porque aqueles que são de Cristo, maligno não lhe toca. Não vai agir na sua vida. Coloca isso no teu coração. Na minha vida não, Satanás. É essa a condição. Resista. Não permita que o diabo possa invadir o seu território, alcançar a sua vida. Pega aí 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Diz, e sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Tem tradução que diz que não permanece no pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo. Olha, e o maligno não lhe toca. Por quê? Salmos 34. Os anjos, e vou colocar os demônios. Você está debaixo da cobertura do Senhor? Não vai encontrar. Mas o diabo, ele vai tentar. Ele vai insistir. Ele vai tentar. Como diz um ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não pode furar. Eu não posso esmorecer. Eu tenho que resistir. Eu tenho que permanecer firme em Deus. Eu tenho que continuar confiando no Senhor, olhando para Jesus. Ainda que circunstâncias possam estar cercando a tua vida, hoje é o dia de você combater o bom combate. De você crer que existe um Deus, que por mais forte que Satanás pareça ser, ele não tem força nenhuma. A Bíblia diz, é como se fosse um leão. Ele vai rugir, ele vai fazer barulho. Mas aqueles que estão seguros diante de Deus, eles não vão se intimidar com a ação do inferno. Eles não vão se intimidar com a ação de Satanás. Essa é a condição que Deus coloca sobre a sua vida. Esse mundo, ele está sobre o domínio das trevas. Mas nós estamos sobre o domínio de Deus. E Jesus habita na nossa vida, aquele que é maior. Por isso que você tem essa condição hoje de se colocar diante de Deus. Por isso que a parte de Efésios, ela vai declarar, se você voltar lá, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E a gente já vai orar. Querido, que essa palavra, ela esteja no seu coração. 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo é o versículo 9. A qual resisti firmes na fé. Como assim na fé? Naquilo que Deus diz. O que é fé? Certeza das coisas que se espera.
aquilo que Deus coloca no seu coração. Aquela palavra, aquela promessa. Quando Satanás ele vai tentar Jesus, lá em Mateus 4, se você olha a condição da tentação, que Satanás pede a Jesus que transforme aquelas pedras em pão, aquela pedra em pão, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. O que Jesus está citando ali? Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3. Como é que Jesus ele resiste ao diabo? Usando a palavra. Se você quer resistir a Satanás, você tem que usar a palavra. Olha, Satanás, eu sou marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Você precisa citar a palavra, porque Satanás se sujeita à voz da palavra de Deus. A condição da resistência é exatamente isso. De você entender, de trazer à tona, de trazer à baile aquela palavra. É o diabo tentando ocupar o seu território. Você traz a palavra de Deus ali, ele não vai ter espaço. Ele não vai ter lugar. Ele não vai ter. Por isso é importante, quando nós não trazemos a palavra, é nesse instante que muitos pecam. Casa vazia é oficina do diabo. Satanás vai a Jesus, e ele vai usar o Salmo 91 que nós vimos na quarta-feira. Porque aos seus anjos dará ordem para te guardar em todos os caminhos. Ele vai citar exatamente isso. E o que Jesus diz? Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ele queria que Jesus pulasse dali. Olha que coisa. Jesus, ele vai usar a palavra, irmãos. Por isso é importante você ter a palavra de Deus no seu coração. Não adianta ter a palavra na Bíblia. A palavra tem que estar no meu coração. Porque diante das investidas, porque diante das batalhas, diante dos rugidos do inferno, eu vou usar, Deus, Isaías 53, 4 e 5. Pelas tuas feridas eu já fui sarado. Eu não aceito essa doença. Ela vai cair por terra. Essa enfermidade, ela não prosperará sobre a minha vida. Provérbios 10, 22. A bênção de Deus é que enriquece. Deus, eu quero a tua bênção, enriquecendo a minha vida. Olha para a palavra, irmãos. Quantas vezes a pessoa diz, não, é que Deus se esqueceu de mim, mas a Bíblia diz que Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece. O Senhor não se esqueceu, nós vimos no domingo, no culto da noite, daqueles 2 homens que saíram de Emaús, estavam saindo de Jerusalém para Emaús, o Senhor não se esqueceu deles. Por isso, vamos ler de novo o versículo 8, sede sóbrios, sobriedade é controle, vigiai, ou seja, tenha cuidado, porque o diabo, ou seja, acusador, ele vai tentar te imputar algo, caluniador, ele vai mentir ao teu respeito, ele é o seu adversário, ele anda ao derredor, não ao seu redor, porque ao redor estão os anjos de Deus, ele brama como um leão, vai fazer um estardalhaço, vai fazer ali um verdadeiro rebuliço, mas não adianta, se você ficar firme, buscando a quem possa tragar, a proposta é destruir. Mas a Bíblia diz, a qual resistir. Você pode resistir, você pode vencer. Não importa o que venha, pode ser um vício, pode ser um medo que está dominando o seu coração, uma sensação que está vindo sobre a sua vida. Pastor, estou com a sensação que algo errado vai acontecer. Isaías 54, 17. Ferramenta alguma forjada contra mim vai prosperar. Não vai prosperar. No nome de Jesus, cai por terra agora. Ai, pastor, eu tive um sonho essa noite que eu estava dentro de um caixão. Meu Deus, eu não sei o que é isso, mas a tua palavra diz que não vai prosperar. Essa ação do inferno cai por terra agora. Eu paraliso essa ação do diabo. Você tem essa condição, irmão? Você tem essa condição? Não fique perguntando aí que sonho é esse, o que é isso.
Não, repreenda no nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus. Satanás está amarrado. Toda a tua ação, a tua intenção, eu paraliso no nome de Jesus. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Você pode resistir. E nós vamos entrar em batalha de oração hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, a situação que você está vivenciando, aquilo que está tentando dominar a sua mente, o seu território, aquilo que está alcançando a sua vida. Ai, todo mundo se esqueceu de mim, ninguém liga para mim. Para com essa besteira. Porque você não pega o telefone e liga para alguém. Oi, tudo bem? Eu estou aqui sozinho. Você não liga. Por que você não liga? Às vezes a pessoa fica lá e ninguém lembra de mim, mas liga para alguém. Muitas vezes alguém está no mesmo pensamento que você. Se você ligar para ela, você vai conversar. E você vai ver, olha, eu estava pensando em ligar para você. Para com isso. Levanta a tua cabeça. Vamos orar. Se coloque de pé. Vocês estão aqui na igreja. Em casa aí, se você puder. Feche os seus olhos. Isso, no nome de Jesus. Ó Deus, eu agradeço por essa palavra. Meu Senhor, eu agradeço por essa mensagem. Ó Deus, essa palavra veio de Ti, ó Pai. Meu Deus, para que vidas venham ser transformadas pelo Senhor. Para que vidas possam ser alcançadas pela Tua presença. E eu creio em Ti. E eu sei que do Senhor vem a nossa resposta. A Tua palavra diz que pelo nome de Jesus nós pisamos os que se levantam contra nós. Quantos, Deus, estavam prostrados? Quantos, Deus, estavam caídos? Quantos, Deus, estavam desanimados, esmorecendo, desistindo, retrocedendo? Não estavam percebendo, Pai, essa condição do que o Senhor nos mostra. A condição, a Deus, de estar no controle, Deus, não permitir que o inferno ele venha, Pai, sobressair. Mas crê que pela Tua palavra nós podemos, ó Deus, resistir. Nós podemos fazer que o inferno ele venha cair por terra. E é isso que nós estamos aqui agora. Nós estamos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, exigindo, determinando, não a Deus, mas determinando que o mal, ele caiga por terra. Essa pessoa, Pai, pode estar sendo, ó Deus, atacada por uma doença. Atacada, Deus, por uma enfermidade. Atacada até por algo que já foi diagnosticado. Mas nós cremos que o Senhor faz o sábio retroceder. Eu quero ver o Teu poder entrando em ação, cercando cada vida, cada pessoa agora. Esse que está aí com dores de cabeça fortíssimas, poder de Deus entra em ação agora e vai destruindo essas dores na cabeça agora, essas dores nos ombros agora, essas dores nos braços agora. Esse que está enfrentando uma batalha com esse mal na coluna, Deus, que deu um mau jeito, Pai, eu quero o Teu poder descendo agora. Eu quero a unção que há no nome de Jesus cercando esta pessoa que está aí, ó Deus, com esse mal, com essa escoliose agora, com esse desvio na coluna, Jesus. Eu quero o Teu poder descendo do alto da cabeça à planta dos pés. Eu estou mandando esse mal que está gerando essas dores nessa vida, essa artrite, essa artrose, esse enfraquecimento dos ossos agora. Eu quero ver esse mal batendo em retirada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu estou mandando esse mal. Isso, levanta a tua voz agora. Isso, une a tua fé com a minha agora. Eu quero ver esse mal saindo, Pai, essa infecção na garganta agora, essa coceira na garganta, essa alergia que essa pessoa tem. Eu estou mandando esse mal sair, essa rinite, Jesus, eu estou mandando essa rinite alérgica sair, essa bronquite, essa pneumonia saia daí, essa mancha no pulmão, eu estou mandando essa febre. Eu digo, febre, vai embora. O que está causando essa febre, eu estou exigindo a tua saída. É batalha, homem de Deus, é batalha, mulher de Deus. Levanta a tua voz agora. É combatendo o bom combate da fé, é exigindo que o mal que ele solte a tua vida, exigindo que o mal que ele vá batendo em retirada agora. Meu Deus, não há limites para o Senhor. Eu quero o Teu poder alcançando essa casa, eu quero o Teu poder alcançando esta família. Esse que está aí com pensamento de morte, pensamentos estranhos, está inquieto, ansioso, preocupado, é uma depressão bater na porta. Esse que
não dorme de noite direito, Pai, que tem insônia, Deus, que fica aí a madrugada inteira acordado. Eu quero o Senhor entrando em ação. Esse que o medo está dominando o coração, esse que o espírito de raiva está dominando o coração, eu estou mandando sair. Vai batendo em retirada, vai soltando essa vida, é no nome de Jesus agora. Sai da mente desse homem. Demônio, você entrou nesse território, você conseguiu entrar nessa mente, mas você vai sair daí. Eu estou mandando agora, meu Deus, eu quero os teus anjos nesta casa, eu quero ver os teus anjos cercando cada vida agora, eu quero ver o teu poder entrando. Isso vai queimando, Deus. Eu quero ver o fogo do Senhor descendo, eu quero ver o fogo do Senhor queimando agora. O Senhor é um fogo consumidor, e esse fogo não vem para destruir o homem, mas ele vem para destruir aquilo que está destruindo a vida do homem. Então vai destruindo essa doença, essa infecção, essa bactéria, vai destruindo esse vírus agora. Essa pessoa que está aí acamada, que não consegue sair dessa cama, eu estou mandando no nome de Jesus agora. Saia dessa vida, você vai embora, demônio, você vai embora dessa casa, você vai embora, amarração do inferno. Eu estou exigindo a tua saída, eu estou mandando sair. Levanta, levanta, levanta a tua voz agora. É resistindo, é dizendo chega, é dizendo basta, é dizendo acabou, solta a minha vida, é dizendo saia da minha vida agora. Você tem